Olá! Hoje a gente vai falar sobre tautologias, contradições e condicionais. O que é isso? São classificações que a gente dá para alguns tipos de preposições compostas. Então, vamos começar com tautologias. Uma tautologia é o nome que você dá para toda proposição composta que sempre tem um valor verdadeiro. Sempre tem um valor lógico verdadeiro, independente dos valores lógicos individuais. Por exemplo, P sempre implica P. Porque, olha só, quando que P implica P tem um valor lógico falso? Quando você tem verdadeiro desse lado e falso desse lado. Só que se P está nos dois lados, bom, P sempre implica P. É uma afirmação que é sempre verdade. Mesma coisa para essa daqui. Os valores lógicos de P e P são sempre iguais, então isso daqui também acaba sendo uma tautologia. Isso vai ter uma função importante mais lá na frente, essa ideia da tautologia. Mas como é que você mostra que uma coisa é uma tautologia? Simples, você tem que fazer uma análise quando não é tão óbvio que nem essas duas. Você vai ter que fazer uma análise da tabela verdade. Então eu coloquei aqui alguns exemplos que são interessantes. Primeiro você tem um princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Não é verdade que uma proposição e a sua negação são verdadeiras ao mesmo tempo. Isso aqui é o princípio que não tem como uma proposição ser verdadeira junto da sua proposição. Ou seja, é sempre verdade que é falso. Tá? Então, como é que ficaria a tabela verdade nesse caso? Lembra lá da análise. A gente tem que primeiro ir olhando dentro do parênteses e ir montando. Então, falso verdadeiro. Depois, P e não P. Isso aqui vai ser falso e falso. E depois não P e não P. Isso aqui vai ser sempre verdadeiro, verdadeiro, que é a negação desse daqui. Então, a tabela verdade de uma proposição que é uma tautologia é sempre verdadeira. Princípio do terceiro excluído. Esse princípio daqui é relacionado com aquele axioma que eu falei com vocês lá nas aulas anteriores. Você sempre tem que uma proposição ou a negação dela é verdadeira. Uma proposição é sempre verdadeira ou falsa. Então, esse princípio daqui, ele mais ou menos diz o seguinte: a proposição é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Você não tem uma terceira possibilidade. Então, de novo, montar essa tabela verdade daqui, bem simples. P, não P, depois P ou não P. Verdadeiro, não importa muito a ordem, mas vamos colocar na ordem padrão. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E o ou é verdadeiro, verdadeiro. Então, princípio do terceiro excluído. Não existe uma outra possibilidade. A proposição ou a negação delas são verdadeiros. Coloquei aqui um exemplo aqui que não é tão automático, que é P ou não P e Q. Depois a gente vai ver que analisando as propriedades a gente conseguiria chegar a essa conclusão, mas então vamos fazer aqui a análise. Então primeiro eu tenho um P e Q aqui, então seria verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aí depois P e Q. P e Q vai ser verdadeiro, falso, falso, falso. Acabei de reparar que eu botei aqui errado, desculpem. Aqui é falso também. A negação desse cara seria o quê? A negação é... Vou colocar um asterisco só porque está ficando meio apertado. A negação da terceira coluna vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E depois a primeira coluna com essa quarta coluna seria a proposição composta. P ou não P e Q. Então essa daqui vai ser, como é um ou, verdadeiro com falso dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro, falso com verdadeiro. Então isso daqui é uma tautologia também. Princípio da substituição. Isso aqui é uma ideia interessante. Ele diz o seguinte:
Ele diz que se você tem uma tautologia que está composta ali de proposições simples, você pode substituir essas proposições simples, tá, por por proposições compostas, e ainda vai ser uma tautologia. Por exemplo, eu coloquei aqui o princípio do terceiro excluído. Se você trocar a proposição simples, digamos que a sua proposição ali de terceiro excluído aqui seja, vamos falar aqui, P é x maior do que 3. E o não P seria x menor ou igual a 3. Ou, de maneira equivalente, também x não é. Maior que 3. Então, de que maneira o terceiro excluído seria? X é maior do que 3 ou x não é maior do que 3. Então, esse aqui seria o princípio do terceiro excluído. E esse daqui? Como é que fica a forma desse daqui? P ou não P? P ou não P? Se eu vou trocar então uma proposição simples por uma proposição composta. Digamos que o P seja agora x maior do que 3 e y mais 4 igual a 5. Então, o princípio do terceiro excluído seria x é maior do que 3 e y mais 4 é igual a 5, ou não é verdade. Que x é maior do que 3 e y mais 4 é igual a 5. Tá. Princípio do terceiro excluído. Então, e o princípio da substituição. O princípio da substituição, então, diz pra gente só que uma tautologia se mantém, independente se eu trocar as proposições simples que compõem ela por uma proposição composta. Então, se eu reparar que existe uma estrutura, que é uma tautologia, tipo o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, não importa o que esteja dentro, ele não precisa ser só uma proposição simples. Tá? Bom, vamos passar agora para o nosso próximo assunto, contradições. Bom, o que é uma contradição? Contradição é a imagem reversa da tautologia. Se uma tautologia é uma proposição que a tabela verdade é sempre verdadeira, uma contradição é uma proposição que a tabela verdade é sempre falsa. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, isso aqui, que seria o caso mais clássico de uma contradição, que é o P e não P. Bom, eu acho que não é nem necessário, mas eu vou fazer aqui com vocês a tabela verdade de P e não P. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, 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 verdadeiro, falso. Então, uma contradição é toda proposição composta que a tabela verdade dela se reduz a isso, somente falso. Qual é... Bom, vou fazer mais um outro exemplo. P se somente C, não P. Também. Na verdade, essa tabela verdade das duas é bem parecida. VF, FV. Se somente C, ele é verdade quando as duas são verdades ao mesmo tempo. Ou as duas têm o mesmo valor lógico. Se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Então, obviamente, a tabela verdade dela é toda falsa. Do mesmo modo que você tem um princípio da substituição para tautologias, esse princípio daqui também funciona para contradições. Você pode alterar as proposições simples e você vai manter a mesma construção. Você vai manter a mesma contradição. Então, a ideia da contradição é um espelho da tautologia e também funciona do mesmo jeito. Contingências. Contingência é tudo o resto. Contingência, ou proposições contingenciais, são proposições que os valores lógicos vão depender e podem ser verdadeiras ou falsas. Não são que nem uma contradição, que a estrutura dela sempre vai garantir pra gente que é falsa, independente se as proposições são simples ou compostas, ou quais são os valores lógicos dela. Uma contingência é contingencial. Então é isso, gente. Essa aqui foi a primeira aula essa aula daqui.
A gente agora tem só mais algumas antes da gente começar a ver a parte de conjuntos e a parte de números, então é isso aí. Continue assistindo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês a respeito vou começar a trabalhar com a ideia de implicações e equivalências lógicas e a ideia de uma demonstração matemática. Então, até a próxima.